Oi, tudo bem? Eu me chamo Naira Olíndia e eu e meus colegas Carlos Eduardo Feijão, Ramila Silva, Dávila Evelyn, vamos trazer para vocês, nesse clima de natureza, os principais acontecimentos catastróficos ocorridos durante a Primeira Guerra Mundial em razão do desenvolvimento químico daquela época. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho sobre o contexto desse conflito, o que estava se passando e quais foram os fatores que levaram esses desastres a acontecerem. Bem, como é sabido, a Primeira Grande Guerra aconteceu de 1914 a 1918, tendo como principais causas o revanchismo francês ou tensão franco-alemã, que resultava do anseio francês de recuperar territórios da Alásia e Lorena perdidos para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, as disputas imperialistas por novos mercados e colônias entre as nações, sobretudo com relação à Alemanha, França e Inglaterra, e a tensão entre os Balcãs, causada pela luta entre Áustria-Hungria e Rússia, visando a hegemonia dessa região. Desde que os alemães venceram os franceses em 1871 até 1914 na Europa, ocorria então um período chamado de Paz Armada. As potências europeias traçavam uma verdadeira corrida armamentista, que nada mais era do que a fabricação extensiva de grandes quantidades de armas. Nesse interim, a crise nos Balcãs gerou uma apreensão entre essas nações que acabaram se organizando e dando origem aos acordos políticos militares. De um lado, havia a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Do outro lado, a Tríplice Entente, com a Inglaterra, Rússia e a França. O estopim ou gota d'água para que a guerra acontecesse ocorreu aí no dia 28 de junho de 1914, quando um estudante, motivado pelo nacionalismo sérvio, assassinou a tiros o arquiduque Francisco José Ferdinando, que nada mais era do que o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Um mês depois do acontecido, esse império declarou guerra à Sérvia e assim começou todo o conflito. A primeira parte dele, de agosto a novembro do mesmo ano, que ficou conhecida como a Guerra de Movimentos, e a segunda como a Guerra das Trincheiras. Das consequências trazidas pela Primeira Guerra Mundial, podemos citar a grande crise econômica globalizada, os Estados Unidos como a nova potência mundial, o estabelecimento de regimes totalitários como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, também a criação de novos países como a Polônia e a formação da Liga das Nações para manter a paz do mundo. Para muitos, a Primeira Guerra nada mais foi do que um grande desenvolvimento tecnológico, uma vez que a química estava nos campos de batalha juntamente com o conhecimento científico. Para a natureza e nós que fazemos parte dela, nada mais foi do que um retrocesso à vida. É aqui que começamos a adentrar sobre os desastres ecossistêmicos provindos desta guerra. Como os soldados mantinham-se na defensiva dentro das trincheiras, o cientista Fritz Haber sugeriu algo para obrigá-los a sair, isto é, expelir gás cloro Cl2 sobre todos eles. Assim, em 22 de abril de 1915, na Batalha de Ypres, Bélgica, 5.000 homens, além de animais, foram mortos em aproximadamente 10 minutos. Diferentes armas químicas, vários tipos de armas foram utilizados durante a Guerra Mundial, como bombas, aviões que continham bombas que eram mandados para outras cidades para explodir, metralhadoras, os gases tóxicos e as lanças-chamas. Só que as armas que mais se destacaram foram lança-chamas e os gases tóxicos. O que eram essas lança-chamas? Bom, as lança-chamas eram armas que elas soltavam um jato inflamável, né? Que podemos dizer que era uma nuvem de fogo que eles podiam atingir aproximadamente 18 metros, ou seja, eles
iam uma distância muito longe e alcançavam várias pessoas que morriam. Eles eram armamentos químicos letais, eram armamentos que matavam em grande massa, por isso eram muito utilizados, que tipo gás pegava eles de surpresa. E ele, ao ingerir o gás, né, como é um armamento letal, que ingerido, eles começavam, né, a apresentar dificuldades de respiração ou dificuldades visíveis de enxergar as coisas e acabavam que morrendo. Com o passar do tempo, né, os soldados, eles começaram a improvisar máscaras para que quando fossem soltos esses gases por seus inimigos, eles não fossem pegos de surpresa. O uso de gases foi considerado um crime de guerra e passou a ser proibido, porque era uma arma que, como matava em grande massa, muitas pessoas morreram. Não se tem um número exato, mas constata que aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas ficaram feridas e mais de 90 mil pessoas morreram durante a guerra por causa desses gases, porque quando ingerido, né, eles provocam reações diferentes. Os gases são diferentes e provocam reações diferentes. A gente tem os principais gases que foram utilizados durante a Primeira Guerra, foram o gás cloro, o gás mostarda, o gás lacrimogênio e o gás fosgênio, que foram os principais utilizados durante toda a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, o gás fosgênio. Além do gás fosgênio ser criado e também elaborado por químicos franceses, com Victor Glenord liderando, tornar-se uma arma muito eficaz, ele era muito difícil de ser detectado. O fosgênio foi utilizado na Primeira Guerra Mundial como um gás muito venenoso. Então, no entanto, ele pode ser preparado pela luz do sol em uma mistura de gases, como o monóxido de carbono e também o cloro. Além de ser um gás de guerra do tipo sufocante, que ele também reagia com a água. O primeiro sistema utilizado foi o cilindro, em que ele tem bastante desvantagem, bastante vantagem. A principal vantagem dele era que era bem simples de utilizar. Bastava ter uma atmosfera adequada em que a nuvem concentrada era capaz de lançar e superar qualquer defesa da máscara de gás. A desvantagem lançada era, em primeiro lugar, a entrega dependia do vento, em que a nuvem de gás podia ser levada para longe e também ficada por perto, em que ela podia atingir o inimigo e também podia atingir a própria tropa. O gás de mostarda, embora causasse sérios ferimentos, não era usado para matar as tropas, mas sim para enfraquecê-los, poluindo o campo de batalha. Algumas características deste gás era a formação de bolhas na pele e a cegueira temporária. O gás fosgênio matou aproximadamente 80 mil pessoas, sem contar os 260 mil civis que foram intoxicados. Cerca de 8 milhões de cavalos foram exterminados e, segundo pesquisas, todo o ciclo de bombardeios, destruição industrial e extremo movimento de veículos contaminaram a água, o solo e o ar das regiões afetadas pela guerra. A exemplo, na Europa, ainda hoje existem áreas contaminadas pela ação dos metais pesados. Como se não bastasse, após o término da guerra, em 1918, os Estados Unidos ainda descartou 29 milhões de quilogramas de armamento químico no mar.